Lucas, conseguiu ver a aula lá, meu jovem, no YouTube? A Alô? sua aula? Você pediu para postar. Pessoal, as aulas que a gente está tendo aí durante a semana, eu vou postando sempre na semana seguinte as aulas da semana anterior, tá? Para vocês conseguirem acompanhar. Orientação também da coordenação, a gente fazer isso, não postar no mesmo dia, na mesma semana, mas sempre na próxima semana para vocês conseguirem assistir. Não sei o que fica melhor, mas a gente está seguindo nessa lógica, tá? Então, sempre na semana que vem vai ter postado a aula da semana anterior, tá bom? Ah, Até não, porque deu para também ver de boa. tá. Até porque também para vocês verem ao vivo, né? A ideia é que vocês consigam ver ao vivo aí para tirar as dúvidas. Bom, pessoal, sem mais delongas, dá mais uma gole do café aqui. Estávamos vendo então, pessoal, sobre o neoliberalismo. Quais são as críticas feitas ao modelo neoliberal? Gente, primeira coisa então, crítica que as grandes potências econômicas e as grandes empresas vão sair privilegiadas. Por quê, professor? Pessoal, porque se é um modelo que defende a moeda, que defende o capital, defende a livre circulação sem precedentes do capital e a iniciativa privada, livre concorrência total, significa, então, que quem vai conseguir se sair melhor vão ser aquelas empresas que vão ter mais sustentação, vai ter mais capital para poder se manter. O que é isso, pessoal? Empresas que vão conseguir passar por crises, que vão ter muito dinheiro em caixa, conseguem competir é ótimo, né? Competir mais ativamente no mercado, conseguem lançar novos produtos e se readequar ao mercado, porque tem capacidade para isso, né? Pequenas empresas não vão conseguir fazer isso porque não têm grandes capitais. É uma lógica bem simples. Tá? Por exemplo, lá, McDonald's vem aqui, se instala, ao mesmo tempo que ele tem diminuição dos impostos, ele tem também a própria mão de obra no país que ele veio, porque ele não precisa trazer a mão de obra do seu país de origem, que é os Estados Unidos, ele usa a mão de obra daqui, paga um salário fixo, X, baixo, ao mesmo tempo que ele tem a mão de obra no lugar, ele tem o espaço, que é o Brasil, tem o baixo imposto para ele poder instalar a sua sede aqui, uma das suas filiais aqui, certo? E ao mesmo tempo ele também tem além da mão de obra, ele tem também o próprio mercado consumidor. Então, assim, é um grande quintal, pessoal, é como se fosse um grande galpão em que a empresa que é uma grande potência, ela vai sair, né, ganhando muito com isso. São grandes monopólios, por exemplo, do fast food. Vou falar de fast food aqui é o quê? É Burger King e McDonald's. Professor, tem o Subway. Mas você quer comparar o número de pessoas, né, empregadas no Subway? Pega então lá a estatística, né? Procura, não sei se deve ter um site que faz isso. Então, número de pessoas empregadas no nome da empresa McDonald's, no nome da empresa Burger King e do Subway, para a gente ver qual empresa que emprega mais, qual tem mais funcionários empregados, né? Professor, é bom porque gera emprego. Não falei que é só ruim. Não, é bom porque gera emprego. Ruim porque, de um lado, beneficia mais a grande empresa, certo? McDonald's. O lucro vai praticamente todo embora, porque o imposto é baixo, a taxa alfandegária é baixa, e cria-se uma dependência, então, por exemplo, uma dependência desses de países, perdão, de empresas multinacionais virem para cá para você poder ter geração de empregos, né? É bom por um lado, ruim do outro, porque é um mecanismo que vai se autossustentar e que vai se perpetuando, deixando sempre, então, vejam só, né, a diferença, né, social entre os países, né, desenvolvidos e os subdesenvolvidos, a dependência do capital internacional, né, da empresa internacional, da multinacional, vir para o nosso país. Sacaram aqui então, Trunks? Pessoal, nesse sentido, olha o link mágico do conhecimento, hein? Olha só. Na aula passada, retrasada, falamos sobre a indústria cultural, o poder do marketing, da ideologia, né? da informação, da propaganda, da publicidade, para poder criar na cabeça do consumidor o hábito. Né? Então, vou no mercado, vou no shopping, ou depois do rolê na casa dos meus amigos, está fazendo trabalho, sair vou comer um McDonald's, um Mac. É sempre um rolê legal, gostoso, divertido, porque eles querem que crie na sua cabeça que seja assim. O papel da publicidade vai ser esse, vender bons momentos. Então, se tem bastante gente consumindo, a empresa lucra e consegue continuar produzindo, ao mesmo tempo também consegue empregar mais pessoas. Então, é um ciclo que vai se sustentando. E uma das bases desse ciclo que se sustenta, pessoal, é a publicidade. Tá? Então, o poder da publicidade também está muito conectado na estrutura da economia neoliberal. Tranques aqui. Fácil? Sus? Muito bem.
Um porém, pessoal, é o seguinte, né? Então perceba que eu estou sempre falando um pró e um contra. A gente tem que ver os dois lados da moeda. A ideia da aula de atualidades, da ideia de ciências humanas é sempre procurar estabelecer a crítica. Professor, então então quer dizer que sempre vai ter crítica? Sim, se não houver crítica, significa que alguma coisa está muito errada, porque a crítica funciona para que essas coisas sejam melhoradas. São críticas, né, para você poder apontar o que pode ser melhorado. Então, a ideia é essa. Então, observar, então, fatores positivos e fatores negativos, beleza? Então, vejam só. Exemplo, então, para a empresa conseguir se manter em alta no mercado, o que ela vai fazer? Tem um produto lá que já não está mais, né, em cena, ela percebe que no mercado de ações, no mercado consumidor, a cara das pessoas, o perfil está mudando, o perfil de consumo, e as empresas estão buscando fornecer um produto Y. Mas uma empresa grande vendia o X e tem muito estoque daquele produto ainda. Ela vai, né, geralmente, a ideia é extinguir esse produto, né, para que esse produto que ela vendia, que era o X, se mantenha em alta, então ela vai diminuir a produção ou até queimar muito desse produto para manter ele em alta, ou até acabar com ele para lançar um outro produto novo, e aí por ser novo ele é mais caro, não mais barato. Né? Então, por exemplo, basta observar produtores que destroem alimentos para que seu preço se mantenha em alta no mercado, enquanto milhões de pessoas morrem de fome nos 5 continentes. Ou seja, né? Então, é a lógica do que, não estou tendo lucro, tudo que eu já produzi, por exemplo, eu não vou aproveitar, eu vou transferir para ajudar, eu vou visar o lucro, então eu vou produzir novas, né, ou então diminuir a minha produção para que meu produto se mantenha em alta, se mantenha caro, para que meu lucro continue sempre o mesmo. Então a lógica do neoliberalismo, pessoal, é sempre o quê? Proteger o quê? A economia, o dinheiro, não é a questão social ou do bem-estar. Né? Tem que lembrar sempre disso, a lógica neoliberal é isso, né? Manter sempre o dinheiro, o capital lá em cima, elevado, protegido, beleza? Tá? Então a lógica que é essa, muito bem. Cadê? Aqui. Ó, pelas teorias neoliberais, então econômicas, sabe-se que somente as grandes empresas sobrevivem no mercado. Ou seja, pessoal, quem mais vai se beneficiar com isso, pessoal, serão as grandes empresas, como eu falei lá no slide anterior, né? Aquela que tem mais cacife, culhão, né? Tem mais capital, né? Tem mais poder para se manter, né? Para poder se manter em ritmo constante, ou até pode se dar o privilégio de queimar produtos para lançar novos mais caros, são as que vão sobreviver na lógica neoliberal. Tá? Então, pequenas empresas não têm como competir em um mercado global, mundializado como esse. Né? Tudo bem. Bom, quem tá falando comigo? Não? Tudo certo? Tá. Pessoal, começou 2h40, vai até, agora 52, vai até 3h10, é isso, né? Só para me manter aqui. Tá, beleza. Vamos lá. Muito bem. Pessoal, seguindo, falamos de pontos negativos, pontos positivos, tá? Pense o seguinte, pessoal, ponto positivo é automaticamente, tá? Será automaticamente com relação ao dinheiro, tá? Com relação a proteger a economia, tá? Então, com relação a questões econômicas, não sociais ou de desenvolvimento. Professor, mas você colocou aqui, ó, este sistema é capaz de proporcionar o desenvolvimento econômico e social de um país. Claro, ele é capaz, não falamos que ele faz isso, né? Ou seja, o desenvolvimento econômico vem em primeiro lugar, né? E se houver a regulamentação, a coordenação, né, desse desenvolvimento econômico para a questão social, é possível que ele ocorra. A questão é que a preocupação no modelo neoliberal é sempre proteger o quê? Esse interesse aqui, e não esse aqui. Tá? Os dois podem ocorrer, mas dificilmente esses dois interesses vão andar de mãos dadas. Se eles andarem de mãos dadas, a gente tem uma social-democracia, né? Onde a gente tem aí políticas para você poder sanar todas as dificuldades, pelo menos as básicas, dos cidadãos de um país, né, de um determinado território, beleza? É uma social-democracia. É um outro conceito que eu já falei numa live, mas a gente pode falar mais para frente, tá? Muito bem. Deixa a economia mais competitiva e proporciona o desenvolvimento tecnológico e, através da livre concorrência, faz os preços e a inflação
caírem. Então é aquilo, pessoal, você tem mais competitividade, mais preços, né, mais produtos rolando no mercado, né, você tem mais variedade de produtos, você faz então com que as empresas tenham que correr umas contra as outras para poder deixarem o seu produto melhor no mercado, né? Você faz então com que as empresas tendam a oferecer maior qualidade aos seus consumidores, mas ao mesmo tempo elas vão, obviamente, para haver um desenvolvimento tecnológico, tem que se haver gastos, tem que se haver investimentos, né? E geralmente esses produtos mais tecnológicos, mais desenvolvidos tecnologicamente, não vão chegar àquelas populações que não têm condições de comprar produtos como esse. Então, veja só, a ideia aqui, os fatores positivos dizem respeito mais o quê? Ao capital, ao lucro, à economia, né? À tecnologia do que a própria questão, né, das pessoas em si. Beleza? Então, por exemplo, para o consumidor que consegue comprar, ele pode comparar um preço em um lugar e no outro e vai, né, pegar onde for mais barato e mais vantajoso para ele. Mas e quem não tem condição nenhuma? Como é que faz? Não há nenhum tipo de opção para essa pessoa? Né? Então, os pontos positivos aqui sempre irão se referir mais à economia, né, e mais aos preços para o consumidor, né? Não muito além disso, beleza? Pessoal, neoliberalismo na América Latina, tá? Vai ocorrer, pessoal, principalmente após regimes ditatoriais, tá? Nos países da América Latina, né? E principalmente por causa das dívidas, né, estrondosas que esses países faziam durante esses regimes, mas também ao longo da sua história. Então, a dívida externa que foi contraída por esses países ao longo da história, né? Você tem, por exemplo, o Brasil, pessoal, começa a sua industrialização ali na era do Getúlio Vargas, né? Ele procura valorizar a sua moeda, não abre brecha para o capital estrangeiro, apenas ali para os Estados Unidos, ainda assim não deixa os Estados Unidos levar a maior parte dos lucros, fica com o Brasil, é uma medida protecionista, né? Aí depois nós temos a ditadura, o período da ditadura, claro que temos ali né, outros presidentes no meio, gente, né? Nós temos o Django, nós temos o JK depois, mas durante a ditadura foram feitos inúmeros empréstimos, pessoal, para poder se desenvolver economicamente o país. Só que são empréstimos que são feitos a larga escala, né, por parte do Brasil. Então, o que acontece? Após a ditadura, você tem o quê? Uma dívida muito grande, muito inchada. E para você conseguir sanar essa dívida, você vai fazer o quê? Vai falar, não, calma aí, tô te devendo? Pode vir para o meu país, as suas empresas vêm para o meu país, a gente cobra um valor bem baixo ou quase nada, e os lucros ficam basicamente todos com você. Para aos poucos, ao longo do tempo, você vai o quê? Matando, né, essa dívida. Né? Então, o neoliberalismo ele vai ser adotado para poder, além de pagar a dívida, você insere esses países de volta que estavam num regime fechado, né, estavam em um regime economicamente fechado, protecionista, você adota o modelo neoliberal para poder inserir de novo o país na economia globalizada, na economia mundial. Bom, por um lado, porque reinsere ele na economia global, mas ao mesmo tempo vai causar essa relação de subordinação, de dependência desses países subdesenvolvidos para com os países desenvolvidos, beleza? Tá? Então nós temos, pessoal, né, por exemplo, no Chile, que foi o primeiro país que adotou o modelo neoliberal na sua economia durante o período da ditadura, né? O Pinochet, depois com o Salvador Allende, tira aquela ideologia lá do Chicago Boys dos Estados Unidos, na Universidade dos Estados Unidos, aplica, né, no país. Por um lado, você tem um desenvolvimento econômico muito grande do Chile, né? Tanto que você tem estruturas magníficas lá, né? O metrô funciona muito bem, né? O turismo, as estradas, a cidade urbanizada, as lojas, tudo muito bonito, legal. Só que do outro lado, tem uma população que não consegue usufruir dessa estrutura. Não à toa que durante o ano corrente de 2018, 2019, nós tivemos inúmeros protestos no Chile, né? Quem gosta de futebol acompanhou aí que a Libertadores ia ser lá, né? Mas acabou tendo que migrar para o Peru porque tava o pessoal, né? Os chilenos estavam quebrando tudo, né? Em protestos, em manifestações pelo país todo por causa do aumento e do monopólio das empresas de transporte que aumentaram o preço, né, da passagem, né, do metrô, dos ônibus do país, certo? Beleza?
No Peru, pessoal, a gente tem, então, uma reforma agrária que é promovida, perdão, que é contida, tá, pelo general Bermudez, então um regime ditatorial, né? E ele vai acabar o quê? Vai acabar contraindo empréstimos do Fundo Monetário Internacional, que é um fundo criado ali após as guerras mundiais para poder reerguer a economia dos países afetados pela guerra e também dos países subdesenvolvidos. A questão é que o Fundo Monetário, ele empresta, né? Mas você tem que pagar uma hora e tudo que você empresta vai se converter na sua dívida externa, que depois você vai ter que, né, dar algum jeito de pagar, seja por meio de diminuição de tributos, né, de impostos, de barreiras alfandegárias, né, pela concessão de regalias na hora de negociar. Alguma coisa tem que ser feita para poder pagar os países, né, que emprestam dinheiro para você, certo? Né? Sempre acaba causando, então, pessoal, uma relação de dependência, tá, dos países latino-americanos para com organizações mundiais e países desenvolvidos, países mais ricos, beleza? Ó, último item, ó, a situação em que os países subdesenvolvidos se encontram é difícil e dificilmente sairão da sua situação atual, pois sustentam a economia dos países do primeiro mundo. Então, aquilo que eu falei, pessoal, você tem, então, um grande país como é o Brasil, e aí você cede o espaço, né? Cede o espaço. As pessoas desse país vão poder trabalhar para você, né? Então você traz a sua empresa lá de fora para cá, né? As pessoas vão trabalhar por um preço baixo, porque você tem, né, um índice de desemprego aí relativamente alto, principalmente, né, no nosso momento atual. Pessoas vão querer trabalhar. Então o salário que você vai colocar vai ser estipulado X, é um chão, é um piso, certo? Você, ao mesmo tempo que tem a mão de obra barata, você tem o lugar, você tem os impostos reduzidos, porque esse país deve para você, então ele não vai cobrar impostos, porque ele já deve, não faz sentido. É tipo o seu amigo deve para você, aí você vai lá, vocês vão no McDonald's junto, e aí ele tá te devendo e ele vai pagar para você um, um, um sorvete, não faz sentido, sendo que você já deve para ele. Então você compra para ele para abater da sua dívida, né? É a mesma lógica que funciona aqui na relação diplomática entre os países. Então há essa flexibilização. Pensa que a ideia, pessoal, da globalização, né, agindo, né? Então os países vão ceder então os impostos, né, vão abaixar os impostos para essas empresas multinacionais se instalarem aqui. Mas o tempo que você tem então a diminuição dos impostos, você tem o mercado consumidor aqui mesmo. Então você não precisa trazer mão de obra nem trazer pessoas para comprar seu produto. Você vai ficar lá, se instalar lá e acaba então, né, criando uma relação de dependência mútua, né, entre o país subdesenvolvido e o país já desenvolvido, o país de primeiro mundo aqui, ó, como está grifado. Beleza? Tranks? Pessoal, dúvidas até agora ou não? Vocês acham que todo mundo conseguiu ver o link lá, pessoal, no Delta? Porque agora ele é recorrente, a Marina falou para fazer recorrente. Então fica só um link lá e vocês entram, vai ser sempre a mesma coisa. Então não vou ficar postando ou repassando no grupo, tá? Vai estar sempre lá no Delta, beleza? Ok? Tudo bem. Beleza. Bom, gente, vamos lá agora. Os efeitos do neoliberalismo na educação. Vamos lá, pessoal. Seguinte, no modelo neoliberal, você tem então a privatização do ensino, certo? E esse ensino, geralmente, pessoal, ele vai ser voltado, né, para determinado interesse. Qual é o determinado interesse? Bom, o colégio, ele vai, a instituição, né, enfim, ela vai vender uma missão, uma cara, né, um propósito. Então, pode ser formar um estudante, formar um profissional, formar um ser humano, formar os dois, né, preparar ele para o mercado, né, profissional, alguma coisa vai ser. Geralmente, pessoal, o que se tem no modelo neoliberal são empresas que veem a educação como uma espécie de mercado, certo? Onde os alunos vão ser o produto final. O que, que é isso? Então, por exemplo, você tem lá grandes colégios que competem para formar aluno para prestar o vestibular, né? Então, o aluno passou lá num curso super difícil, a cara dele vai ser estampada lá no outdoor, porque ele está fazendo a propaganda, ele é um produto final do colégio, né? Então, ao mesmo tempo que ele é o meio, ele é o produto do colégio, ele vai promover o colégio, ou seja, você forma então ali mais né, como é que eu posso dizer, uma máquina de estudar do que propriamente um ser humano, né? Do que um ser humano propriamente dito.
Então, aquela ideia da competitividade, de você ser o melhor, de você colocar a educação, o seu nível de conhecimento, sempre para te colocar à frente do outro. Você vê a educação e o conhecimento não como um ideal democrático, que tem que ser horizontalizado, mas muito pelo contrário, para te diferenciar e te colocar na frente dos outros. Essa acaba sendo a ideia do modelo neoliberal na educação. Tá? Então vejam só, ó, o modelo neoliberal é um ataque à educação pública no sentido de que a intervenção do Estado nessa esfera se traduzem a perdas para a população. Então, a intervenção com vistas a servir aos propósitos empresariais e industriais tem duas dimensões. Então, fazer as escolas prepararem seus alunos para a competitividade do mercado nacional e internacional e utilizar a educação como veículo de transmissão das ideias que proclamam excelências do livre mercado e da livre iniciativa. Então, você vai ter ali a lógica, Então, de que a iniciativa privada, de que a competitividade do mercado é a melhor que há, Então, você vai criar na cabeça do estudante, do aluno, que aquele é o modelo ideal. Então, você precariza a visão do Estado nesse sentido. Só que, ao mesmo tempo que você precariza a visão do Estado, nesse sentido, já que o colégio te oferece o melhor, você acaba caindo num outro impasse, que é o quê? Você preparar o aluno, por exemplo, com relação a alunos do ensino médio que vão prestar o vestibular ou o Enem. Então, você divaga a ideia de que aquele colégio é o melhor para o seu aluno, só que depois que ele sair, você prepara ele para quando ele sair, ele entrar num colégio, numa universidade que é pública. Então veja só como há uma espécie de descompasso, pessoal, de uma espécie de paradoxo entre os objetivos. Então você, ao mesmo tempo que defende a livre iniciativa, para a educação, você prepara o aluno dentro da livre iniciativa para depois estar dentro do quê, pessoal? De um órgão público, de uma educação que é pública. E você usa o modelo público para poder vender, primeiramente, o modelo privado. Então, vejam só, ao mesmo tempo que você tem que sim preparar o seu aluno para o mercado, para a competitividade do mercado, você também tem que fazê-lo entender que ele está dentro dessa estrutura e que tem que haver uma crítica sobre isso que ele está fazendo. Lembra que eu falei, em humanas, a ideia, pessoal, é entender e criticar o que pode ser melhorado, entender a estrutura que você está. Então, você tem noção de quem você é, do que você quer e que você está ali para você, e não para estar à frente do outro ou ser melhor que o outro. Então, a educação vai servir nesse sentido para você, para poder te inserir na sociedade, não para você se tornar um indivíduo melhor que os outros. Então, veja só, a gente pode afirmar que a pretensão é separar políticas educacionais do debate político. Então, você criou aluno apenas o quê? Para a competitividade do mercado, para a competitividade profissional, mas tira dele a noção de sociedade, de democracia, de educação. Um exemplo, não sei quem viu aí no meme de semana passada, estava tendo os protestos, protesto não, tá? O pessoal tava lá na rua fazendo aglomeração e tinha os policiais, tinha os guardas pedindo pra galera se afastar. E o vídeo o pessoal tá filmando e o cara fala, cidadão, se afasta, por favor. Aí a mulher dele fala, cidadão não, engenheiro civil muito melhor do que você, falando pro guarda. Ou seja, a ideia da educação não como algo que deve ser democratizado, que seja a nível social, mas a ideia de ver a educação como algo para te colocar à frente do outro, como conhecimento para te colocar como superior ao outro. Então, esse modelo que acaba sendo criado e acaba também sendo arraigado no modelo neoliberal. Tá? Muito bem. Cadê? Aqui. Pessoal, então, para a gente poder finalizar questões das consequências neoliberais na educação. A autonomia, como eu falei, pessoal, é apenas administrativo. Então, conteúdo, programa, currículo, pessoal, o MEC que vai coordenar. Mas a parte estrutural, parte financeira, merenda, transporte, estrutura, vai ser descentralizada, ou seja, vão ser iniciativas privadas, empresas privadas que vão cuidar dessa parte, com base na ideia de que o rápido e barato é sempre o mais eficiente. Propõe também a reforma do ensino médio profissionalizante, então tirar matérias que levem o aluno a refletir no nível social, então
tirar matérias como filosofia, tirar a obrigatoriedade de matérias como filosofia para transformar ele apenas, né, num técnico ou apenas num profissional, não num ser humano, né? Defendem a privatização do ensino e junto a isso, pessoal, a gente tem uma aceleração da aprovação para desocupar as vagas, ou seja, você tem que desocupar rapidamente, tanto no público quanto no privado, porque tem mais pessoas vindo aí, tem mais consumidores, isso agora no privado, né? Tem mais pessoas aí, a gente não pode ficar segurando, precisa ver então um giro, para a sua economia tem que girar, então tem sempre novos, né, novos mercados consumidores chegando aí, então a gente não vai acabar prezando, né, muitas vezes pelo ensino, mas mais em desocupar a vaga para que novos mercados surjam. É claro que eu não estou falando de todos os colégios, estou falando que a lógica acaba sendo essa, e para o público pessoal principalmente, porque se você tem uma superlotação, né, nas instituições públicas, você acaba tendo que demandar muito mais custos do Estado para poder manter esses alunos, né, com relação à merenda, com relação a transporte, com relação à segurança, com relação a tudo, né? Então acaba muitas vezes também não fiscalizando como que está sendo o ensino e o aprendizado desses alunos, né? Só, muito bem. Alguma dúvida até agora? Tranquilos? Vamos até 3h10, né? Acho que encerramos aqui. Se ninguém tiver, pessoal, eu vou encerrar, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Não, bem de boa. De boa? Pessoal, De boa. então, segunda-feira que vem a gente volta a se falar. Posto para vocês durante essa semana as aulas gravadas na semana passada, tá bom? Gente, então, um grande Professor, abraço. Oi? você pode passar esses slides que você está passando hoje lá no grupo? Posso sim, Lucas, posso sim. Eu passo para vocês lá no grupo, sem problemas. Pessoal, então boa semana para vocês, se cuidem, a gente se fala na segunda-feira que vem, tá bom? Tchau, Paladino. Tchau, Fefe, tchau, Lucas, tchau, Pedro, tchau, Sara, boa semana, gente. Tchau. Tchau, professor. Boa semana. Valeu para você também, meu querido.